bem, senhoras e senhores? Cá estamos novamente com mais um episódio do nosso Mais Dor, por favor, nosso podcast semanal de sofrimento produtivo. E vocês agora devem estar se perguntando por que o nosso Buda está sentado aqui do meu lado, né? Por que trazer esse cara para perto de mim? Será que é para pegar os ensinamentos socráticos, senhores? Hein? Talvez, veremos. Zequinha vai deixar claro qual é o motivo dele estar aqui hoje, porque hoje nosso episódio vai ser completamente diferente do que a gente está acostumado a ver, até porque a gente começa um novo ciclo aqui no Mais Dor, por favor, e particularmente eu estou muito feliz com esse ciclo se iniciando hoje. Zeca, ajuda porque já está começando a fugir de palavra. É isso aí, Marcelão. Muito boa tarde, meu povo. Estamos aqui hoje com um novo formato. Hoje temos uma ilustre presença aqui conosco. Temos o nosso primeiro convidado. Ana, por favor, se você deseja se apresente. Oi, gente. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizá-los. Muito obrigado. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, principalmente nos dias de hoje, que se falar de dor, se falar de sofrimento é quase que um palavrão. Né? Olha lá. Essa a gente não pensou em Zeca. Tipo essa positividade tóxica que está transtornando as pessoas. Olha, né? que sensacional. Ninguém está aqui fazendo apologia da dor, do sofrimento, mas a dor existe, é inerente, todos nós passamos, e ela é necessária para a gente evoluir. Tá? Essencialmente. Fala um pouquinho, então, Fala um pouquinho de você. Então, para quem não sabe, deixa eu até pôr aqui. Isso, faz a introdução. Que o bicho vai pegar. Só põe um pouco mais perto o microfone para pegar a boa. O negócio é o seguinte, meu. A gente agora vai começar a trazer os convidados aqui, né, Zeca? Como a gente falou para vocês, a nossa ideia é de começar a trazer os convidados cada vez mais com temas que a gente julgue aqui relevantes para esse nosso programa. A Ana, Carolina Mateucci, ela, enfim, eu tenho a minha vida nas mãos dela, literalmente, porque, cara, me pegou no colo, Zequinha. Então, se você me conheceu com os 19 voando... Tá me entregando aqui a idade que acabou comigo, a apresentação. Segura. Se me conheceu com os 19 voando, a Aninha me pegou ali, meu irmão, quando as coisas nem funcionavam direito pro Marcelão. Nem você tá andar ele sabia direito. Não mesmo, na maternidade. É isso mesmo. Que legal, hein? Mas boa. Zeca, puxa então o tema e vamos tentar já começar a arrepiar aí, porque acho que hoje promete com o que a gente separou. Velho. Muito bom, Marcelão. Hoje nós temos uma dor que praticamente todo ser humano nessa vida já passou, né? Se não passou, inevitavelmente irá passar. Esperamos que possamos passar por essa dor de uma forma produtiva. E essa dor é a dor da separação. Inicialmente, né, Ana, a gente pensou em dar o título de A Dor do Luto da Separação, querendo fazer essa associação muito pertinente entre uma perda significativa que se estabelece após uma separação, um divórcio, né? E a realidade é que a separação e a perda de um ente querido, eles têm muitas coincidências, são virtualmente idênticos, né? Praticamente. A forma como a gente lida com a nossa separação de alguém querido tem uma relação muito íntima com a forma que a gente lida com os lutos da vida, né? Com as perdas de pessoas queridas, né? E até para vocês entenderem, a gente convidou a Ana hoje aqui porque, de fato, né? Como todos nós aqui, Zeca, eu, ela também passou pelas perdas dela, né? Então ela vai falar um pouco mais sobre essas perdas no decorrer do episódio, mas eu vou pedir para ela se apresentar, você falar um pouco sobre você, o que você faz, entendeu? Falar que a gente tá boa pinta hoje, que é para isso alavancar a audiência. Uma validação sempre vem bem, sempre importante, entendeu? Porque já é difícil, ficam só os dois aqui se elogiando. Agora, Zequinha, regra todo mundo falar que a gente tá boa pinta nesse programa, meu irmão. Extremamente capacitados, qualificados, inteligentes. Maravilhoso, agora sim, estamos brilhando, né, Marcelo? Estamos brilhando, graças a Deus. Então, eu sou psicóloga clínica, estou formada há 39 anos, quase 40 anos. Me formei em dezembro, em janeiro já estava dentro de um consultório trabalhando. Comecei minha vida profissional trabalhando com criança. Fiquei nisso durante uns 5, 6 anos, mas realmente o que eu queria era trabalhar com adolescente e adulto, e a partir de um determinado momento foi isso que eu fiz na vida, né? Fui fazer a minha especialização em adolescente e adulto,
e depois eu fiz em casal e família, né? Trabalhei com doentes terminais, mas não foi uma escolha, foi extremamente agregador na minha vida, foi onde eu aprendi na dor, né? Na dor da perda dos meus clientes. Eu trabalhei com aidéticos quando a AIDS surgiu, e ali eu entendi o que eram os lutos, né? Foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com os lutos, os meus, né? De cada cliente que se ia. Naquela época não tinha tratamento, então, na primeira infecção oportunista, eles morriam, né? Então, ali eu comecei a lidar com a dor da perda. Olha aí, né? Do puxado, do cliente, né? E depois de fazer casal e família, eu já tinha feito, mas entrei mais nessa área e faço isso até hoje, né? Muito bom, Ni. Como o Marcelo falou, passei por situações de luto, então. o que me qualificou talvez melhor para entender e trabalhar esse tipo de situação. Porque isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, Ni, né? É impressionante, mas a gente que é do autoconhecimento, a gente que trabalha com desenvolvimento, uma coisa é a gente entender toda a teoria, que é o que a gente estuda, outra coisa é essa vivência que, enfim, Zequinha está agora nesse momento dele, eu já passei pelo meu momento, você, enfim, já também passou por esse momento, né? E aí, Zeca, eu queria que você tentasse já trazer para a gente o que você acha interessante dessa abordagem, como que a gente começa abordando, por onde você acha que a gente pode começar? Eu faria uma pergunta para você, Ana. Eu gostaria de. Isso é problema, hein? Perguntas de Zeca, perguntas vindas de Zeca. Porque a minha, você vai citar. Quem que você vai citar, por exemplo, como fonte quando eu faço as perguntas? Vamos pegar lá. Vai ser MC do Borel, vai ser o outro. O Keith Richards, às vezes eu falo também. Agora, eu quero entender quem que Zequinha vai trazer agora para essa pergunta. Não, a essência, na verdade, é uma curiosidade que eu já, olhando para você e ouvindo você falar, já me acendeu aqui, né? Que é assim, quando você trabalha tão perto com a questão da morte, quais são assim os principais significados, os principais aprendizados que isso pode te trazer? Porque eu acho que quando a gente trabalha tão de perto, quando a gente sente essa dor, não só com os nossos clientes, mas ao redor deles, familiares, e nos seus próprios casos também, né? Como isso foi agregando na sua própria vida, como isso foi enriquecendo a sua experiência como psicóloga, quais são assim os pilares do seu trabalho baseado nisso? Isso que eu gostaria de entender. Tá. Eu acho que a dor traz para a gente um processo muito interessante de autoconhecimento, diferente de todos os outros. Na dor você fica autocentrado, você se obriga, né? É uma coisa que está te incomodando, é um sinal de alerta. Te ancora no presente. Que você obriga, mesmo que você queira fugir, aquilo está ali. Te faz lembrar, né? Aquilo te faz se olhar. Você tem que se olhar. Você pode até fugir depois, mas você tem um primeiro momento de se olhar. Nesse se olhar, você encontra coisas em você que você desconhecia. Você encontra uma força que você desconhecia, uma resiliência que você desconhecia, uma tolerância à dor, à frustração que a gente desconhece, que a gente só se dá conta na dor, né? Uma capacidade de superação que eu acho que vem muito de uma criatividade também que a gente desconhece, né? Uma criatividade que eu digo da gente tirar forças da onde a gente nem sabe, né? E a gente vai buscando caminhos e atalhos dentro da gente para encontrar isso. Então, volto a dizer, eu não estou aqui fazendo apologia da dor, mas a dor, ela fortalece, ela impulsiona, ela amadurece, ela leva a gente a um estado de autoconhecimento que eu acho que dificilmente a gente encontra em outras situações. Se for pelo prazer, ela não vem. Esse conhecimento Se não é pelo prazer, é pela dor, né? E, infelizmente, nós, seres humanos, mortais, normalmente vamos pela dor. Mas é muito bom você estar falando esse ponto, porque isso está muito de encontro com aquilo que a gente desenvolveu como projeto, né? Sim. A ideia do projeto é justamente a gente conseguir ressignificar o momento da dor, né, Zeca? Eu acho que muito mais interessante do que a própria dor, como a gente está trabalhando nos episódios, é a gente entender que a dor, qualquer tipo de dor, vai ter um momento. É uma janela que se abre ali, né? E a gente tem a chance de olhar para essa janela como sendo alguma coisa desesperadora e aí não atribui um significado e ficar preso nisso,
Que né? tem um primeiro momento, né? Eu acho que a dor tem momentos, né? Exatamente. Ela tem o sinal de Fases. alerta, ela tem o momento do desespero. E eu costumo dizer assim, quando você está no deserto, meu amigo, caminha. Você só tem uma saída. Caminha. Você só não pode paralisar. Mas a gente passa pelo momento, né? Do medo, da angústia, da paralisação, que fazem parte do processo. E uma coisa que eu acho importante, né? É a dor bem canalizada. Porque a dor mal canalizada é péssima. Ela Muito leva bom à amargura. ponto. Muito bom ponto. Ela leva a um estado de depressão, a uma patologia. Então, quando a gente está falando de dor aqui, pessoal, estamos falando da dor, que o Marcelo estava colocando, bem canalizada. Exato. A dor acolhida, a dor entendida, a dor vivenciada e canalizada. E esse é um ponto que Senão vira amargura, vira ressentimento. E eu Não é bom. quero fazer uma pergunta em cima disso, né? A dor canalizada, e Zeca, você também eu sei que vai poder contribuir bastante com isso. O que especificamente fazem pessoas conseguirem canalizar essa dor? Então, na opinião de vocês, que tem a abordagem de vocês, e tá legal, né? Porque aqui são várias abordagens, malandro. Daqui a pouco a gente vai trazer o patati patatá para falar da dor aqui dele. Vai ser mais uma abordagem. É uma maneira, Você né? entendeu? De Pô, lidar meu com irmão, a você dor. imagina o Mas que não aí- deve ser o Visões patati patatá. O que não deve doer, ó, patati patatá. Vocês estão convidados para virem para esse podcast ficar falando sobre a dor de aturar criança, puxando, dando tapa na E cabeça. sobre a forma de Né? canalizar uma dor, que é fazer rir. Olha, Né? que é Quer o ensinar clown, a né? rir, Que tá muito no clown né? ali. É uma coisa interessante. Cada um canalizador do jeito que pode, E do aí- jeito que sabe, com os instrumentos que tem na vida. Exato. 100%. E o ponto que eu queria entender de vocês, na opinião de vocês, é o que fazem algumas pessoas, ou como especificamente vocês acreditam que algumas pessoas conseguem, ou qual é o mindset que essa pessoa tem para fazer essa canalização da dor, tá, Zequinha? E ela se usa de algum recurso, ela se usa de uma história de vida, e por que outras pessoas, ou para outras pessoas, é tão difícil, na tua opinião, Zeca? O que você acha, Na cara? minha opinião, são as crenças que a gente assume sobre o que acontece com a gente, o significado que a gente dá, os modelos que a gente tem de vida. Né? São essencialmente a nossa história, a nossa linha do tempo. Né? Quando a gente olha para o nosso passado, quais os exemplos que a gente tem? Como a gente foi educado sobre lidar com frustrações, lidar com situações de difícil administração. O que eu via os meus pais fazendo quando eles estavam em dor. Né? Se eu tenho boas referências, se eu tenho validação dos meus momentos de dor, no sentido de eu estou chorando, ao invés do meu pai me dizer pare de chorar, chorar é coisa de criança, chorar é coisa de pessoas fracas, falar eu estou vendo que você está triste, eu estou vendo que você está frustrado, vem aqui, eu te acolho nesse momento. Conforme você recebe esse espelhamento positivo, as coisas tendem a se desenvolver frutificamente, né? E eu peço Eu que você dê sua opinião com você também. em gênero, número e grau. Eu acho que vem de como você aprende a lidar com frustração, basicamente. Né? Se você aprende desde cedo que a vida diz não, que as pessoas dizem não, que o amiguinho puxa o tapete, que a vida puxa o tapete. Puxada de tapete das pessoas é fácil, né? A Adriana Galisteu disse Falou, isso, eu eu sei, achei muito interessantíssimo o que ela disse. Porque é isso. Puxada da vida de um amigo, de uma pessoa, a gente tira de letra, da vida não. Porque a vida vem com dureza, né? Quando ela puxa o tapete, é de uma forma normalmente muito dura. Então, se a gente não aprende a lidar com as pequenas frustrações na infância, né? Do nãozinho do amigo, né? Do não para o presente, para o brinquedo que a gente quer, do não afetivo, muitas vezes, que naquele momento a pessoa não está ali disponível na hora que você quer. Como é que você vai lidar com as grandes dores da vida que virão? Todos nós vamos ter perdas, né? Num momento ou no outro. A gente espera, né, que sejam muito lá para frente, mas a gente sofre as perdas. Se você não lida com as menores, né? E só, assim, o Zeca falou uma coisa muito importante, o modelo, né? É como que você internaliza o modelo, né? De lidar com dor. Se você vem de uma família ali que trabalha funcionalmente com afeto, você vai entender que a gente supera a dor, que a gente acolhe Olha a que dor, a gente aceita meu. a dor para poder superar a dor. Se você vem de uma família disfuncional, ela nega a dor. Ela nega a dor. Né? Ela nega a dor, né? A dor não existe. Né? Que é o que muito louco acontece isso. muito hoje em dia, né? Ninguém pode ter dor. Filho não pode se frustrar, não pode ter dor, não pode sofrer. Então, vai crescer. E na primeira puxada de tapete, a primeira vez que a vida bater e doer, neguinho deprime, desespera,
vai pra droga, vai pra álcool, vai pra isso, e os pais olham pra gente e falam, como assim, Onde eu errei? pergunto, como assim? E aí vem, né? Olha bem, se ele não aprendeu a lidar com um não pequeno, como é que ele vai lidar com um não maior? E a vida dá não grande. Né? A vida dá um não grande. A vida dá um não grande e a vida não volta atrás, Marcelo. Né? Pai e mãe pode dar um nãozinho aqui, daqui a pouco repensar o não. A vida... Acabou. Ou você muda quem você é e o rumo, assim, acabou. Amigo, é isso. Ou você filhão. supera isso, você tá ferrado. Então, eu acho que começa em casa. Eu acho que o Zeca colocou maravilhosamente bem. É isso tudo que ele colocou. Legal. É essa a diferença entre a pessoa que supera e a pessoa que paralisa na dor e que faz o luto, o transtorno daí, né? Que deixa de ser o luto normal, natural, que faz parte da vida e se torna patológico. É o cara que não sai do luto, porque ele não tem instrumento para sair. E ele fica apegado a uma possibilidade que já nem é mais, né, pertinente. Algo que não existe mais. Algo que não existe Algo que mais. já se perdeu e que ele não consegue entender que ele perdeu. Então ele fica ele se paralisado naquilo. Tanto crescimento a partir daí, né? Porque eu estou apegado a algo que já não é mais possível. Só que aqui, ó, várias portas se abriram depois que essa se fechou e eu fico olhando para a porta fechada. E aí vem a patologia, né? Nem enxergo que a porta abriu, né? Eu nem quero ver que a porta abriu. Aí vem a patologia, aí Você vem a sente que estagnação, né? isso estaria perto da vitimização, todos esses comportamentos? Eu acho que levam a isso em algum momento, uma consequência. né? Mas eu acho que é uma incapacidade emocional, né? Porque ele ainda vai sentir. E ele precisa regular o que ele está sentindo. E aí ele usa das estratégias. Vitimização, ressentimento, qualquer que seja a estratégia, eu não sei né? nem se ele usa no sentido consciente. Não, né? isso Ele com usa certeza não. inconscientemente, Com certeza porque, não. na verdade, ele se percebe assim, né? Ele sente assim, e ele não encontra instrumento para sair, né? A gente aprende a sair das situações vivenciando as situações. Se eu não tenho vivência, o tempo que eu vou levar para aprender a lidar com determinadas coisas, a encontrar saídas, é muito maior. Então, ele vai passar por um momento da vitimização, da amargura, do ressentimento, até que ele aprenda, né? Que, olha, pode ser diferente. Olha, cara, ok, isso aqui já era. Né? O que a gente pode fazer? O que você tirou disso? O que você pode aprender com isso? Né? Para onde você pode caminhar? Leva um tempo maior do que para as pessoas que desde cedo aprenderam a lidar com as pequenas perdas. Então, quando estão enfrentando uma maior, elas têm mais instrumento emocional. Ela tem repertório, né? Eu acho que o termo é repertório. É a palavra aqui, né? Para lidar. E tudo na vida que a gente tem repertório, a gente faz com mais facilidade. E é incrível, né? Porque se você começa desde cedo, com a educação dos pais, aí você já é uma família, né, que vai buscar desde cedo o autoconhecimento de qualquer forma, Sim. né? Você pode se aproximar de religião, porque acho que tudo isso acaba trazendo o autoconhecimento ali, né? Fé, né? E a fé, sobretudo para a parte da perda, né? Sobretudo da parte da separação, ou seja, faz essa ponte, né? Você consegue tá mais próximo, mais conectado com o momento posterior daquilo, né? Que é o que é depois. Que seria a esperança, né? Então, eu acho que são duas coisas que eu queria colocar aqui. E, Zeca, aí quando você quiser pôr o ponto, você já dá eu só queria fazer cotovelada no queixo, man. Você tá do meu lado. Ali, quando você tá sentado lá, a gente tem que ficar fazendo sinal, mímica, que você só dá uma cotovelada no queixo. Pra mim também, e eu paro. né? Só dizer. E eu aí, paro. Mas tá fluindo bem. E ó, tá bom hoje. O senhor queria quando fazer eu ficar cansado, eu vou deitar. Essa relação entre o tema e a dor, porque a gente está falando sobre a dor como uma base para a gente levar para essa questão da dor da separação, Isso. né? Porque tudo bem, é muito importante, a gente tem que ter os modelos, a gente tem que ter a tolerância à frustração, a gente tem que ter tudo isso para a vida, né? Mas como a gente aplica isso no momento da perda, no momento da separação, né? Porque a minha leitura disso é a seguinte: quando há uma separação, aquele relacionamento representa o meu futuro. Porque eu estou construindo um projeto de vida. É um ali, projeto né? de Estamos vida. De separações afetivas. Aqui. Exato. Tá. E como eu construir essa imagem de futuro que não engloba apenas a pessoa ao meu lado, engloba o relacionamento como um terceiro elemento, engloba a minha própria autoimagem de futuro. Às vezes eu tenho planos sobre ser um pai de família com essa mulher, ou ela tem um plano de ser uma mãe comigo.
E tudo que se desdobra disso vai junto com o fim do relacionamento. A questão principal para mim não é nem a separação da pessoa em si, né? Isso é uma parte importante, claro, mas o mais desafiante... Todas as perdas que vêm junto com essa separação. Esse é o ponto. Porque isso te Aí coloca a num dificuldade, vazio. Zeca, é aí a grande dificuldade de lidar com a dor da separação. Porque a separação traz inúmeras perdas. Não é só perder o objeto A companhia. significativo, no caso, uma pessoa. Não é perder a pessoa amada. É perder um projeto de vida. É perder um propósito de vida. É perder amigos que muitas vezes se dividem nesse processo. É perder patrimônio, é perder segurança, é perder companhia, é perder sonhos. Necessidades que você estava sendo atendida naquele momento. Exato, né? É perder acolhimento. Então, é por isso que é tão difícil. Agora, é preciso que você entenda uma coisa. A separação não acontece da noite para o dia. Isso. As pessoas vão se separando, né? E o que ocorre é que tem sempre um que percebe primeiro que Que é aquilo o não vai macho. Tem um bem. que é o macho. Tem um que é aquele cara que vai falar assim: acabou essa parada, acabou a palhaçada, quero tocar a vida. Eu vejo assim, Mar, eu não sei. Ela eu vai me dar acho bronca, que... viu? Eu tô vendo que até o final do programa eu vou tomar um esporro eu acho dela, que é cara. mais macho ou Eu mais tô- mulher. ó, Eu acho que o Zeca tem- dessa risada que ele gosta quando toma os eu cutucos acho aqui. que é a pessoa que tem a percepção, pode ser individual ou até da relação, de que aquilo acabou, de que aquilo não é mais aquilo. Então, mas eu. Que deveria alguém ser. percebe Mas esse é um antes, ponto que eu acho. costuma Então, mas perceber esse é um antes. ponto que eu queria tentar colocar. Ótimo. Adorei a abordagem. E faz todo sentido pra mim quando um realmente toma a decisão. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. O que especificamente faz. Então vamos lá. Né? E aí. Por que o que passa na cabeça daquele que Decidiu. realmente decidiu cair fora? Né? Por que ele teve mais? Foi o quê? É a coragem? O que é? É o desapego? O que cria? Eu acho que É a tudo, falta de né? amor? Eu É a acho falta que de é, amor, a da falta de intensidade tudo, do que era Marcelo, amado? né? Para lá, vamos entender. É o desencanto. Sabe o que acontece? Relação afetiva é muito idealizada, né? Muito romantizada. Então, assim, vamos ser felizes para sempre, vamos amar eternamente. A gente espera que isso aconteça, mas nem sempre é assim. As pessoas mudam, os contextos mudam. As pessoas querem outras coisas da vida, né? Então, às vezes, casamentos que se acabam deram muito certo por aquele tempo. Só que a gente não consegue lidar com a finitude, né? A gente não consegue lidar com morte. É difícil lidar com morte. Separação é morte. É exatamente aí a relação, né? Exatamente a relação. Como é que a gente vai É a lidar com a finitude. morte do amor? Não, Mas e eu amor posso falar, às acaba. vezes se pra mim. transforma em outras coisas. Então, às vezes, essa pessoa, ela simplesmente transformou ou a vida, o contexto, levou aquele amor a ser transformado em carinho, em afeto, em fraternidade. Mas, Exatamente, assim, exatamente. acabou a relação homem-mulher. E alguém ali, às vezes, se deu conta primeiro. Ninguém tem culpa, né? E esta pessoa é sempre acusada do vilão. Essa pessoa sofre o luto, sofre essa dor durante a relação. Até Por isso ter a que quando coragem, ela digamos sai, assim. dá a sensação de que ela saiu ótima. Ela já trabalhou saiu isso, mais né? inteira, porque ela vivenciou essa angústia. Ela foi mais honesta consigo mesma naquele momento. E ela foi mais honesta consigo mesma, ela percebeu primeiro, né? Às vezes não é que o outro está sendo desonesto, o outro não percebe. Ou o outro ainda está de fato envolvido. Eu acho difícil, eu costumo dizer em terapia de casal assim, não, você não entendeu. Porque é muito difícil alguém estar distante de você, alguém estar desapegado de você, e você não se ressentir, e você não parar. óbvio. Os sinais estão ali. É óbvio. Só que a pessoa não quer ver. Porque ela não quer lidar com a morte daquilo, ela não quer lidar com a dor, com o luto da separação. Então ela nega. Então você vê que todo o processo começa durante a relação. Um já vivendo o luto e o outro negando. Né? O outro olhando assim, não, isso não está acontecendo, está trabalhando muito. Tá tudo bem, tá tudo bem. Né? Não, a pessoa está trabalhando muito, está estressado, tá tudo bem, é só um dia. Ela não quer olhar e falar, não, isso aqui tá ruim. Em terapia individual, às vezes a pessoa fala pra gente, a gente fala, então, não tá bom a tua relação. Aí um dia a pessoa chega e fala, o cara ou a mulher pediu separação, como assim? Mas como assim? Você colocou aqui, né?
Só que a dificuldade de lidar com a possibilidade do fim, que é a mesma dificuldade que a gente tem de lidar com a morte. A possibilidade, a gente sabe que pode acontecer. No caso da morte, que vai acontecer com todos nós, mas a gente não quer pensar nisso. Mas vocês sabem que a gente nega. Eu estava pensando uma coisa sobre isso, né? Que eu achei interessante, que é o seguinte. É assim, se todo mundo enxergasse a morte como o fim, legal? De fato, existe a projeção do que você vai viver na vida com aquela pessoa. Sim. Legal? Quando você tem uma perda fatídica, uma morte, aquilo se interrompe. Eu parei para pensar o seguinte, numa projeção que eu tinha de vida com essa pessoa, eu acho que o meu período de adaptação a esse luto, ele vai ser muito menor, porque eu me dou conta que o objeto não está mais presente. E eu preciso, inclusive, ressignificar minha vida. Sim. Então, quando a mamãe fez a passagem, o que aconteceu? Naquele momento, a casa ficou vazia, eu tive que devolver o apartamento. Ou seja, as ações são mais direcionadas. Porém, quando a gente está numa relação, o problema pra mim... A pessoa tá andando pela rua, você tá entendeu? No Instagram, tá no Facebook, o problema é quando... né? Não, e aí fica muito pior, malandro, porque assim... Porra, a pessoa comia Big Mac e você é um cara healthy que fala pra comer salada. Aí no dia seguinte a pessoa tá comendo salada com o outro, meu irmão. E aí, Zeca? O que eu sinto é exatamente isso. O seu cérebro, ele precisa de um tempo de maturação para entender que aquela pessoa não está mais presente no espaço-tempo. Com a morte isso é relativamente, não é fácil. Muito mais difícil porque a intensidade se comprime num tempo mais curto. Sim. Mas a dor é mais profunda. Claro. Te joga para um autoconhecimento muito mais imediato. Tudo mais intenso. Só que relativamente o que você precisa fazer, você é forçado a fazer. Não existe a pessoa no espaço, não existe a pessoa no tempo, né? No fim do relacionamento, aí tá o grande desafio da atualidade, até porque hoje a gente tem mídia social. Porra, meu irmão, eu vou sair dessa merda, eu vou sair disso daí, viu? Isso é assim, daí. vocês vão seguir o mais dor, eu vou cair fora desse negócio, velho. Muito inferno. Hoje... Não, eu vou ficar só pra ficar vendo o André tocar guitarra, A meu gente irmão. fica convidando a pessoa pra voltar sem que a pessoa inteiro, precise consentir isso, entende? Você fica trazendo ela de volta e o pior, ela vem de um jeito que é completamente diferente daquele jeito que você tá acostumado a vê-la, porque ela está vivendo uma outra realidade. Outro contexto. Um outro Com contexto. outra pessoa. Com outra pessoa. É aí que você tem que entender, Marcos. Você fala, como é que a pessoa daí tá comendo salada com o outro? É óbvio, ela tá num outro contexto, num outro momento, e com uma outra pessoa que tá despertando outras coisas nela. Como a malandra. E isso ofende a gente, né? Não, é Porque a isso. gente contrasta. Exato. Compara comigo, compara com ele Exato. e fala, por que com ele? Mas Exato. na verdade não é a pessoa, é o conjunto, né? E tem um ponto, Marcelo, que eu acho que era onde você queria chegar. Qual é a diferença de quando você perde para a morte e quando você perde numa separação afetiva? A impotência. Na morte, a gente não tem o que fazer. Tem que aceitar. Você tem que aceitar. É obrigado a aceitar. Obrigado a aceitar. Você não pode nem ir atrás. Não, você não tem, né? Então é Dá isso. pra negociar. No relacionamento afetivo, Nossa. no término de um relacionamento afetivo, é muito mais fácil você negar, que é uma fase do luto. Barganhar, você fazer ter tudo. raiva, É, claro. né? Não que na morte a gente não tenha raiva, mas não é da pessoa. A gente pode ter raiva do mundo, de Deus, de tudo. Você passa pela raiva também. Faz parte do luto a raiva. Faz parte. Ela é necessária até, né? Mas no relacionamento afetivo, a raiva é direcionada àquela pessoa. Que está ali viva, andando. A pessoa está andando pela vida, está com outra pessoa, está vivendo e eu estou aqui morrendo. É essa a sensação. E você dá o poder para ela muitas vezes. E a gente dá o poder para essa pessoa ficar melhor do que ela era. Que na maioria das vezes ela fica muito melhor do que ela era. A gente acredita isso, A pessoa né? esquece que era um saco, que era chata, que era narcisista, que pegava no pé. Não, ela fica ótima, né? Porque vem a negação. Por que eu nego? Porque eu não quero ter a dor. Por que eu tenho a raiva? Porque eu não quero ter a dor. Olha É isso. uma né? proteção, é uma proteção. E aí? Quando eu começo... Vem a barganha depois, né? Os pactos, né? Eu prometo que daqui pra frente vai ser diferente. Eu prometo que eu vou mudar. Pra trazer de Nunca volta. mais eu vou fazer isso. Nunca. Vai fazer tudo de novo, cara. Você vai, porque Não, você é faz- isso. e faz parte, E você pô. nem tem que mudar por causa daquela pessoa. Mude se você quiser. Mas naquele momento que a gente tá fazendo pacto com Deus, com a vida, com o ser amado ali, a gente ainda tá negando a dor. Né? Eu tô querendo mostrar para vocês como a gente nega a dor até onde é possível. Né? Que na morte você não consegue fazer isso. Essa é a grande diferença. A ausência
é evidente, é concreta. Então você não tem, chega uma hora que você é obrigado a lidar, o espaço é menor, né? E na separação afetiva, olha os passinhos ali, até que você deprime. Quando você deprime, você está começando a aceitar a dor. Quando você deprime, mergulhando. e a se curar. Né? Que é quando você acolhe a sua dor, quando você enxerga a sua dor, quando você entende que aquela dor às vezes nem tem a ver com aquela pessoa, que aquela dor nem tem a ver com aquela separação. Você está sofrendo por dores passadas, por perdas antigas. Cada luto revive todos os lutos Traz da tudo, gente, né? Em cada luto, né? Então, às vezes, você está naquele luto horroroso, mas nem é por causa daquela pessoa, é por todas as outras Mas coisas que você perdeu na vida, né? É curioso porque, por um lado, eu concordo plenamente com você. Por outro, a gente consegue ter uma referência, em comparação com a primeira vez, de que a gente já superou aquilo, né? Que a gente pode superar de novo. Exato. A primeira vez que eu fui frustrado por uma separação, pra mim era o fim da minha vida. Não era o fim da minha relação, era o fim da minha vida. Pra mim, todas eram. Tem que aprender com o passado. Tem que amadurecer. Tipo um Aí é gato, um meu irmão. Já morri umas amadurecimento, 36 vezes na vida, velho. Entendeu? Mas o fato é que todas essas Isso é vezes... Não, já te Você vi já sair colheu melhor, algumas? mas já te vi sair. Não, agora estamos gigantes. Às vezes te Nini, pega no- voando, Nini. Marcelo, Mas o dor também pega a gente em momentos diferentes. Tem Porque, é momentos claro, que você está mais fortalecido para lidar com as situações. Você passou por uma dor recente, mas que você vinha de dores também muito recentes. Então você está mais fragilizado. Isso é muito verdade. Então, Por tudo exemplo, as depende dores, do as dores, contexto que você tá vivendo. as dores que eu tive em 1998 eram insignificantes. Então. Porque a gente tava em Bariloche voando. Meu problema era que balada eu ia pegar no dia seguinte, né, Zeca? Mas o problema, a questão aqui é assim, quando você sofreu a primeira separação da sua vida, o nível de intensidade e a forma como você lidou foi a mesma que você lidou com esse último relacionamento? Não, então, mas é bacana você ter falado isso. Porque o que eu acho é o que a Ana falou. Eu acho que quando você tá num contexto, por exemplo, a primeira dor da minha vida, a primeira separação da minha vida, de um relacionamento, eu já estava um pouco mais dentro do que ela falou, de entender que as coisas não estavam tão boas, né? Mais do que isso, cara, o contexto era maravilhoso. Você conheceu minha primeira namorada, era a Lilian. Vamos falar, manda um beijo pra ela. Tá morando querida, agora, o André, todo mundo aí, né? A gente falou que a gente não ia falar nome, mas às vezes escapa sobretudo quando ambos conhecem. Perdão, quando na ambos verdade. Ele tava falando bem, então a gente pode dar o nome. Quando estiver falando mal, porque eu a gente gosto, não exato. pode. Quando ele fala mal, Justo, concordado. mas imagina, uma hora a gente vai abrir. Vocês acham que não? Uma hora a gente vai dar tudo pro espaço, meu irmão. Mas aí com a Lilian, né? E você conheceu a Lilian também, né? Bem, né? Conheci todas, Marcelo. Pegou no colo, né? Não fala todas, porque parece que tem muitas. Ué, Umas 3 que na nem vida. é ruim hoje. Pode ser bom. Mas com ela, por exemplo, cara, era uma dor que eu já tava meio que entendendo que, enfim, a gente não tava numa relação muito boa, mas tive o sofrimento, né? Acho que a gente falou bastante também. Foi criado um padrão cognitivo naquele momento do que seriam as dores de uma relação. Mas qual que é o problema, cara? Por exemplo, no meu último relacionamento, o contexto ele tava de cabeça para baixo, cara. O contexto tava de cabeça para baixo, né? É aquilo que eu falei. Eu vim da perda da família inteira, eu desenvolvi a dependência emocional, que cria um padrão muito mais complexo. E, cara, eu juro para você, eu lembro de você, Zequinha, né? Quando eu te liguei pra gente trocar ideia sobre isso, falando, Marcelão, lembra que você já passou por isso, velho. Lembra que você já superou isso. Você só tem que lembrar disso. Mas, cara, é impressionante. Naquele momento, eu ia buscar os padrões de dor e não me viam nada que eu pudesse comparar. Porque eu acho que o contexto era outro. Mas é isso que eu tô falando. Eu acho que tem muito a ver. Acho que tem duas coisas, né? Tem muito a ver com o contexto. Por isso que quando a gente estava falando dos meus lutos, eu falei, foram contextos diferentes. Então eu lidei com o luto de forma diferente. Quando você diz, depois que a gente passa pela primeira dor, é mais fácil lidar com as outras? Não obrigatoriamente, Legal. eu acho. Porque eu acho que o contexto influencia. Mas é muito legal isso que você está dizendo. Teu momento, de fato, cada caso é um caso. Exato, cada caso é um caso, teu momento de vida, né? E outra, Zeca, pela minha experiência assim, em consultório, eu vejo que tem pessoas que não aprendem, né? Assim, por uma dificuldade emocional, que aí a gente não vai entrar nisso, porque senão a gente vai colocar outros temas aqui Mas que não tem vem ao gente que caso, curte mas não sofrer. amadurecem, né? Se recusam a crescer. Então elas vivem as mesmas dores inúmeras e repetidas vezes da mesma maneira. Você acha que isso tem É a ver inacreditável. com autorresponsabilidade ou não?
Eu acho que tem a ver com autorresponsabilidade, com autocuidado, com falta de autoconhecimento. Autoestima também. Autoestima, e mais do que isso, tem a ver, são aquelas pessoas que sempre alguém vai lá e resolve por elas. Então, a gente acha que a pessoa está vivendo a dor, mas quem está vivendo a dor é a mãe, é o pai, é a namorada, é o amigo. Não é a pessoa está passando pela dor. E volta né? para aquele ponto do início, né? Quando a pessoa evita que a gente se frustre, ela coloca a gente nesse padrão, né? Exato. De alguém vai resolver para mim. E ela coloca aquele indivíduo no padrão da repetição de dinâmica. Então ele vive milhões de vezes a mesma história, a mesma dor, e ele não sabe sair daquilo. É sistêmico. Né? Ele sai daquela história de vida, ele encontra outra história de vida muito parecida. Relacionamento abusivo tem muito disso, né? Sim. Você vai entrando um atrás do outro. O que a pessoa está fazendo, né? Ela está repetindo a dor, ela está repetindo a dinâmica, ela não consegue amadurecer naquilo. E ela vê muito mais problemas nos outros do que nos próprios padrões que levam ela para aquele tipo de relacionamento. Ela percebe os padrões dela, ela vai perceber isso em terapia. E depois de tempo. Quando ela vai para terapia. Quando ela vai para terapia, porque o problema é sempre o outro, não quer ela. E quando ela chega na terapia, a gente fala, então, a questão aqui é você. Você não sabe o que ele me fez, muitos deles não sabe até como ele me tratava. Exatamente. Muitos deles até desistem da terapia nesse ponto. Demitem o terapeuta, né? Exato. Dão um cartão vermelho. E o que eu digo é assim, ok, vai, você não estava na hora, porque também terapia é o momento, né? Se a pessoa vai para terapia querendo que o terapeuta diga o que ela quer, tá ferrada. Não é o momento dela. E se o terapeuta fala que o cara quer ouvir, tá pior ainda. O que ela vai ter na terapia é acolhimento, é empatia, é entendimento, é escuta. Mas não obrigatoriamente concordância. Depende da linha, obviamente. A minha linha é muito diretiva e eu sou uma pessoa muito direta com os meus clientes, né? Então, assim... Comigo também. Com ele também. Mais ainda, né? Assim, mais ainda, porque daí entra um vínculo diferente, que me permite ser mais direta ainda. Mas mesmo com os clientes. Tem situação que a pessoa está ali se afogando. Ou você dá a mão, a pessoa se afoga. Né? Mas, assim, o dar a mão não significa concordar. Dar a mão significa, você quer sair disso? Então aqui, vamos lá, vamos sair juntos disso. Às vezes até... Encare a situação. Às vezes a pessoa só precisa entender o que está acontecendo com ela, né? E ela está esperando que o terapeuta, Jesus, ela está indo ali para aquilo, né? E nem sempre que o terapeuta vai dizer para ela o que ela quer ouvir. Às vezes vai dizer, olha, a questão está aqui com você, amor. E esse talvez seja até o padrão de infância que impede ela de sair dessa dor, que é essa necessidade de alguém resolver o tempo inteiro. Por isso que é tão difícil. Esse drive de fora, né? O que eu entendo é que muitos padrões de infância, a gente está tão familiarizado com eles, a gente reconhece eles tão bem, que se a gente tirar esse padrão, por mais doloroso que seja, a gente perde uma identidade, né? Exato. Então a gente acaba viciando na nossa dor. A gente repete modelo. Por isso que a infância, por isso que o trabalho com o filho é tão sério, é de uma responsabilidade tão grande. Porque a partir dali, ele vai conduzir a vida dele, emocional e afetiva. Se ele aprendeu que ele não pode ter dor, ele vai ser um narcisista, de repente, né? O narcisista, o que ele faz? Ele foge da dor. Ele nega, né? Ele nega a dor, né? Então, assim, é sério, gente. Não dá pra gente brincar com isso, né? Você é modelo para filho, a gente é modelo para filho. Então, se a gente não ensina os filhos da gente a superarem, e para superar você precisa sentir, acolher, aceitar, olhar, ele vai levar esse padrão para a vida inteira. Ele vai repetir isso até que alguém diga para ele, o problema é você. E é legal. E ele vai deprimir quando ouvir isso, né? Porque fechando o círculo todo do que a gente está dizendo, é assim, no momento da separação, quando a gente cai naquele vazio inicial, muitas das dores que eu vou sentir nesse vazio estão relacionadas com as minhas dores de infância, né? Com as ausências da infância, com as perdas da infância, com a sensação de... Pergunta do Marcelo também. Por que é que algumas pessoas sofrem mais e outras menos? Porque tem pessoas que foram menos desamparadas lá atrás. Meu pai dizia uma coisa que eu digo para os meus clientes que eu acho muito interessante. Ele dizia, eu vou te encher de amor, porque eu não sei o que a vida te reserva. E talvez você precise de um reservatório. Olha, como eu precisei na minha vida. Como legal, eu cara. precisei. E como esse o reservatório foi importante para mim, né? É dali que você tira a esperança. É dali que você tira, muitas vezes, a força. É dali que você olha e fala, eu sou digna de ser amada. Eu já fui muito amada. Pai e mãe dão esse parâmetro pra gente de amor. Filhos amados lidam com rejeição. Né? Eles superam a rejeição. Porque eles foram amparados. A separação tem a rejeição. Tem um ali que diz primeiro, eu não quero mais. É uma rejeição. O abandono, né? são É um todas abandono, elas. é um desamparo.
Mas se você teve uma estrutura familiar afetiva, saudável na sua infância, você tem um reservatório para isso. Você sabe de onde você vai ter instrumentos, quais são os instrumentos que você tem que mexer para sobreviver àquele desamparo. E eu acho interessante você falar isso, Ana, porque é o seguinte, quando você dá esse amor na fase... E eu acho que é uma questão até amor meio... saudável, né? Não é aquele amor Não, sim, tóxico, doentio, tóxico. né? Exato. Mas você dá esse amor saudável para a criança, né? Você cria uma criança saudável. Sim. No momento de um desamparo na adolescência ou numa fase adulta, é impressionante. O primeiro lugar que a gente volta é para casa, né? Exato. E uma coisa que é interessante, e até falando para todos vocês aí agora, porque assim, a gente está educando os filhos enquanto crianças, e o que a Ana está falando é dar esse amor. Mas no momento dessa volta, quem não educou, e você que é mais velho, um pai de adolescente, por exemplo, e que pecou nesse excesso de amor, a minha pergunta é a seguinte: quando o moleque tem 16, 17 anos de idade e vai ter a primeira decepção amorosa, ele vai recorrer ao pai e à mãe, né? Provavelmente esse pai e essa mãe... Vão xingar a namorada. Exatamente. É isso que esse pai e essa mãe fazem. Mas olha que impressionante isso. Ao invés de acolher de novo o adolescente, vão se voltar contra o outro, não permitindo... Tirando a E responsabilidade não permitindo que o outro tenha dele. responsabilidade. Sabe o que eu penso sobre isso? Esses pais, quando foi a vez deles de se decepcionarem com o amor, tiveram os pais que fizeram isso. Não, mas é um padrão que não quebraram, né? Repete o modelo de É o pai e padrão que mãe. não foi quebrado. Mas isso é a nossa responsabilidade, inclusive, a como gente coach. é que tem que quebrar. Exato. Isso que o Zeca tá falando. É por isso que a gente busca o autoconhecimento. Exatamente. Por isso que a gente vai para uma terapia. Porque a gente não pode culpar os nossos pais. Sabe o que eu digo, Zeca? Eu digo assim para os meus adolescentes que vão ficando mais velhinhos, vão entrando na vida adulta, eu falo, olha, até você ter 15 anos, eu aceitava você ter que a culpa era do teu pai e da tua mãe. Agora não. Exato. Agora a responsabilidade é tua. Pai e mãe falham. Eu vou falhar como mãe, todo mundo aqui vai falhar como pai, porque somos humanos, temos fragilidades, temos limitações, temos a nossa história de vida. Então, até uma idade, você jogar essa conta, o boleto para pai e mãe, tá certo. Você realmente não tinha instrumento. A partir de determinado momento, o boleto é seu, cara. A conta tá alta demais, vai buscar forma de pagar essa conta. Vai para terapia, vai buscar, sei lá, vai meditar, vai fazer o que você quiser. Mas o problema é teu. Você não pode chegar lá nos 40 culpando pai e mãe por tudo. Eu costumo dizer assim... Eles te dão ali o início que pode ser falho, mas cabe a você, a partir de determinado momento, corrigir o rumo dessa prosa, dessa Totalmente. Vida, dessa conversa, né? Senão, Para mim, tem uma forma que ficamos muito imaturos a vida toda. Eu transmito isso para os meus clientes assim: a culpa do que você sofre de problemas hoje não é sua, mas a responsabilidade de curar isso é sua. Pessoa, exatamente. E é exatamente isso. E tem pessoas que vêm... Eu atendo pessoas assim que vieram de uma família absolutamente disfuncional e que estão aí buscando... Eu brinco com você, Paulo, nossa, são vítimas de um incêndio essas pessoas, né? Que vieram de famílias muito disfuncionais, estão aí brilhando na vida, mérito próprio, que foram buscar ajuda. Que quando perceberam o grau da disfuncionalidade e o quanto aquilo era prejudicial na própria vida, foram buscar ajuda. Não ficaram, porque papai, porque mamãe, porque a minha vida, porque a minha família. Ok, isso tudo aconteceu, isso tudo tem um peso na sua história, isso tudo tem um peso em situações que você vivenciou. Mas, cara, você podia ter mudado isso. E o que você fez? Mas isso é muito interessante. Chegou o momento. Chegamos no momento. Que na separação tem isso também, né, Marcelo? Ficar culpando só o outro. Exato. Não dá, Chegamos né? no momento, Nini. Sabe qual que é o momento? Nini, porque vocês me desculpem, Sim. mas pegou no colo, vocês sabem como é que funciona. Chegamos no momento que é a dor pessoal, Zequinha. É aquele momento em que a gente vai falar da nossa vida, né? Porque o marketing obriga a gente a fazer isso, né, Zeca? Eles falam que vocês preferem quando a gente tá aqui exposto, vulnerável, sofrendo, né? E agora, pelo menos o Zeca tá do meu lado, qualquer coisa eu abraço e choro. Mas enfim, vamos falar um pouco dessa dor pessoal. E aí eu queria ver com cada um de vocês se a gente conseguiria criar uma dinâmica que é mais ou menos pensar nos padrões de infância que a gente teve. Legal? E tentar traduzir o que a gente sentiu, por exemplo, no momento de desamparo nessas dores. Então eu posso começar a dinâmica para vocês tentarem entender mais ou menos o que eu quero falar. Eu tive um padrão de infância
bem turbulento, digamos assim, né? Isso é uma coisa que, cara, que a gente tá aqui para abrir o jogo, né? A gente veio aqui se expor, não viemos aqui para aliviar para ninguém. Então eu tive um pai que ele era um cara mais agressivo, eu tive uma mãe que era super protetora, então eu realmente fui esse cara que fui driveado a não ser amparado na minha fase infantil, na minha fase de criança. Cresci, tive minha primeira relação, e todas as vezes que eu ia passando por essas frustrações, o que vinha na minha cabeça era o desamparo. Era o desamparo e era o desespero de não conseguir sobreviver, né? Porque chegava num limite de me afogar mesmo, assim, de falar, cara, não recebi isso na infância, tô num relacionamento agora, esse relacionamento, de fato, cara, vai me levar para um lugar que se eu perder essa pessoa, e eu queria tentar entender um pouco disso com vocês, né? Se eu perder essa pessoa, minha vida acabou. Mas é uma coisa muito louca, porque o que você estava falando, esse mesmo desamparo na minha fase de infantil, na minha fase de criança, cara, me fez enxergar na área profissional, por exemplo, milhares de padrões que eu precisaria mudar, porque eu não tive esse desamparo na área profissional, porque quando eu olhava para a situação que eu estava perdendo, eu entendia a necessidade de não depender de ninguém, por exemplo, porque ninguém iria me amparar. E aí eu queria entender um pouco de vocês o seguinte, né? Por que uma diferença entre uma área e outra da vida? Porque eu acho que existe uma separação também. Então, quando você perde um emprego, quando você tem um negócio que não dá certo, né? E por que também, e entender de vocês, como vocês acham que as famílias mais estruturadas, se em algum momento, por mais estruturada que a família seja, e o amor e o carinho dado na fase infantil, em algum momento isso pode desvirtuar, né? Então, por exemplo, eu posso ter recebido todo o amor do mundo e em algum momento na fase... Porque também é importante a gente falar isso, porque tem um monte de pai e mãe que tá dando todo o amor que pode na vida, para eles não criarem a expectativa de que vai ser sempre mil maravilha. Vai ter uma vida maravilhosa. Né? Então, existe livre-arbítrio também na vida, né? Mas existem entre outras coisas. De personalidade. Personalidade, então vocês acham que é uma coisa associada à personalidade? Ou, por exemplo, as influências do meio, né? Tudo Tudo isso. Eu acho que tudo isso, traços de personalidade, influências do meio, contexto de vida... o que a gente estava falando, às vezes, por mais preparado que você esteja, a puxada de tapete vem tão grande que a pessoa se desestrutura num determinado momento e às vezes perde a hora de tomar o pé de novo e se perde, acontece, quer dizer, nem tudo é culpa de pai e mãe, né? E volto a dizer, e as culpas que pai e mãe têm, tem tempo, limitado, gente. Chega uma hora que o boleto da gente está pago, é com vocês, né? Que bom isso. Mas é isso, eu acho que não se pode jogar todas as contas nas costas de pai e mãe. Quer dizer, quando a gente fala de narcisismo, pai e mãe tem uma coisa grande aí de familiar, mas assim, tem uma questão genética ali, que também, às vezes, o pai e mãe não tem culpa daquilo. Né? Eles podem ter piorado a situação com a maneira como educar. A gente está falando de transtornos de personalidade que pai e mãe não tem culpa nenhuma em relação àquilo. E isso não está associado, né? Marcelo, porque é isso, cara. A gente pode ter tido a melhor informação, ter tido amor, ter tudo, e escolheu o caminho errado, né? Porque achou legal, porque estava fragilizado, porque estava com a turma errada, porque quis viver experiências diferentes, né? Infelizmente, não existe também essa cartilha. Ó, se eu fizer tudo certo... Na vida não é assim, né? Não. A vida não é justa, a educação não é justa nesse sentido. A gente dá o melhor da gente para filho e, às vezes... Não sai o melhor resultado. Se perde ali na vida dele, né? Assim como na vida. Você faz tudo bonitinho e a vida não é justa. O que eu sinto também é que tem alguns elementos que, normalmente, se a gente conseguir, de alguma maneira, deixar ali... né, vamos dizer assim, se a gente conseguir preparar o terreno para a criança conseguir... levar, mesmo que tenha todas essas dificuldades que eu considero também pertinente. Não dá pra gente generalizar nunca. Sim. Mas eu penso assim, conforme a gente constrói a narrativa de vida dessa criança, a vida é pra o quê? Pra que você tá vivendo? Se ela tem um bom sentido dessa narrativa, essa visão de dentro, como acessar essas emoções, o pra que acessar essas emoções, a gente tá fazendo algo bem feito. Quer dizer que vai dar certo? Não é garantido. Mas é um instrumento. É um instrumento. A gente dá os instrumentos. Exato. Outra coisa, essa questão de... que
tem a ver com a narrativa, que também tem a ver com esse outro ponto, que é o propósito. Para que a gente está vivo, né? A gente está vivo para fazer o bem, a gente está vivo para crescer, a gente está vivo para se desenvolver, para evoluir, ou a gente está vivo para conquistas materiais, se comparar com os outros, competir, né? Outro padrão que eu vejo que é muito importante é essa capacidade da gente metaconsciência. É a consciência sobre a consciência. Avaliar o que eu penso, avaliar como eu penso, avaliar quais são as minhas crenças, o que está acontecendo ali. Que a gente chama de autoconhecimento. Que é o autoconhecimento. Né? A gente estabelecendo deixando essas cartas na mesa prontas para a criança saber utilizar, a tendência é que ela lide melhor com essas questões. Mas não é garantido. Não tem a garantia, mas tem a possibilidade da superação maior do que aquele que não teve nada disso. Eu diria certeza, que é isso, talvez a diferença, né? Qualquer um de nós, meus filhos, graças a Deus, já estão adultos, né? Mas assim, podiam ter, né, perdido aí, mas assim, eles têm os instrumentos para superação. E outra, né? Eu acho que é saber que pai e mãe tá ali, né? Ter essa segurança da volta. Com né? certeza. É que eu falo, é a segurança, é o amparo. Fiz tudo errado, me ferrei, me ajuda Tem aqui, uma fonte de afeto. Vem uma fonte de afeto e um afeto saudável, um afeto que vai olhar e falar, você errou mesmo, olha o que você fez, mas estou contigo para você te pôr fazer ali isso. no caminho de novo, né? Te apontar o caminho e você vai seguir. Então também é um diferencial, né? Mas não é matemático, infelizmente. Isso que é a graça do ser humano no final. Se fosse matemático, né? Bom, por isso que não sofrem, né? Por isso que não querem se matar. E é a responsabilidade de pai e mãe, né? De saber que quando você põe o filho no mundo, você tem que estar pronto para qualquer coisa, né? Para dar muito certo ou não. E é isso. E isso é um aprendizado para nós como seres humanos também, né? Porque a gente se limita a essa posição de pai e filho, mas a gente esquece às vezes que a gente também é ser humano e que eles mesmos nessas dinâmicas podem nos ensinar muito. Exato. Né? Exato. E a gente fica nessa posição de autoridade hierárquica sobre nossos filhos. É acomodação, né, Zeca, Sim. também, né? Numa coisa de... É muito fácil a gente sempre jogar a conta pro outro, né? Sim, fato. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, ou, né? Assim, ou é a personalidade do meu filho. Ou é a personalidade do meu filho, eu fiz o meu melhor e o meu filho... Não, todos nós somos responsáveis, né? Numa relação afetiva, todos os lados envolvidos têm responsabilidade. E tem que saber o limite da sua responsabilidade. Isso é importante. A gente conhecer o grau de responsabilidade e o limite daquilo. A gente olhar e falar, isso aqui não é mais comigo, amor. É mais comigo. Isso aqui você escolheu na tua vida. Não, eu não te levei para isso. O que vai gerar uma separação também, que é de um padrão. E que você vai tá gerar acostumado todo de uma o luto forma da separação, né? Que Isso também. Às vezes os pais, quando você está lidando com droga-adicção, com alcoolismo, às vezes acontece. Eu já tive pais no conto dizer assim, tô jogando a toalha, deu para mim. Cansei. E a gente tem que validar aquele momento daqueles pais que cansaram, que deram ali o melhor, que fizeram o que era possível, mas o filho é doente, não quer se tratar. O problema não é ser doente, ele não quer se tratar. E é livre-arbítrio, o pai joga a toalha. Esse pai é um carrasco? Não, esse pai é um ser humano que não tem mais instrumento para ajudar. Que cansou. E que vai acabar, se ele insistir, ele vai acabar se perdendo dele mesmo e não vai ajudar. Vai se tornar um codependente, né? E vai se perder dele mesmo e vai se autodestruir também, né? E que tem um limite de até onde ele pode ir. Isso seja dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, marido e mulher, namorado. Todos têm responsabilidade, mas tem um limite de até onde a minha responsabilidade vai na tua vida. Né? Você tem que ser responsável pela tua vida, né? E segurar a tua onda também. Eu não posso segurar todas as ondas e ser responsável por todas as contas que você tiver que pagar emocionais, né? Isso é muito importante. Sim. Né? Numa relação e numa separação, né? A gente saber qual foi o lado da... A gente esquece também, né? Quando vem a separação, é assim, eu não fiz nada. Eu não merecia isso. Não. Cara... Mas eu acho assim, é tão libertador, né? Quando a gente consegue ver exatamente aonde eu contribuí para que aquela relação seguisse para aquele rumo. Porque você deixa de errar. Na próxima você está livre desse erro. Você consegue ter um indicador de quando você está indo para lá. Exato. Mas tem um lado que eu acho que é interessante. Você tem esse indicador, né? Desde que você também entenda, e aí é o que você está falando, que é o olhar 100%
100% para si num término de relacionamento, por exemplo. Que a dor favorece isso, que a gente começou pra si. falando. Pelo seguinte, né? Para que eu na próxima relação não idealize mais ainda o outro e fale que o outro era diferente do primeiro, porque o problema nunca vai ser o outro, o problema sempre vai ser a gente. O problema é sempre a gente, né? Relação. Todo mundo tá de acordo, né? Cada um tem Todos que ver nós o seu trabalhamos problema com na isso, estamos de relação, acordo. né? O problema é sempre do interlocutor, tá? É assim. É assim. Houve uma separação, cada um teve ali, né, a sua parcela naquilo. Acabou. O que acontece é que um entendeu primeiro que aquilo não tá. Um se separou primeiro, né? Emocionalmente, não de fato. Quando chega o anúncio da separação, a separação já estava rolando. Exato. Né? Aí o outro fala, eu fui pego de surpresa. Às vezes até foi, porque estava no processo de negação. Estava se separando também, mas estava negando, né? Estava com raiva. Porque já não existia mais. Estava fazendo pactos durante a relação. Quando eles conseguem encerrar isso, muitas vezes o luto é menor, porque ambos viveram esse processo de forma diferente. Outras vezes a pessoa nem se dá conta que ela estava negando, então ela faz tudo de novo. Ela retoma o processo. Ela nega, ela tem raiva, ela barganha, aí ela deprime e aí ela aceita. É isso. E quando ela aceita, ela cresce. É isso aí. Né? Esse é o ciclo, Boa. né, do luto, da separação. Eu acho que o mais quase legal da todas gente as falar é isso, separações. que a gente está autorizado a passar por todos eles, pra gente não ficar... Óbvio que a gente tem que estar atento pra não se E perder. cada um passa no momento, não tem essa ordem, né? Exato. Não é uma ordem, Não é né? uma ordem, não é uma cartilha, né? Cada um vive Porque- isso porque- do E às porque- vezes seu você tá na jeito. raiva, volta pra negação da tem gente que negação. começa com Não, ódio porque tem um monte do de ex, cara aí, depois terapeuta ela de tem a plantão. negação, depois... Cada um vai viver... Um monte de psicólogo de de um plantão aí que fica decorando as fases do luto do 1 ao 5 e fala, "Ó, agora você está em tal que tem fase. essas Agora fases. você tá... Como Mano, é tem óbvio que tem, outros mas que não vão é... dizer, não tem essas fases, não é bem assim. Existem as fases, existe um ciclo ali meio padronizado de luto. Mas que o que tem que ser entendido, minha gente, não é uma cartilha. Exatamente. Né? Você pode viver uma fase e não viver outra, sair de uma para outra, porque você foi para terapia, porque você foi se ajudar, porque você tem ali uma rede de apoio que te auxilia. Então você não deprime, né? Então você não é obrigada a viver todos esses passos, né? Não são, mas assim, é um ciclo que isso. normalmente ocorre dessa forma, né? E o que tem que acontecer no final para ser saudável? A aceitação. É isso. É o isso. que nos leva a um novo status quo no processo de mudança. E ao nosso próximo episódio também, né? Que, inclusive, precisamos, né, direcionar. Que horas são agora? Então vamos lá, já deu, né? Deu? Estourou? Estourou o tempo. Mas Agora, vamos lá. Zequinha, Estamos manda ótimos, ver. Manda, né? Zequinha. O fato- Explica o que vai acontecer no próximo também, Zequinha. Nós aqui hoje estamos tão engajados nesse papo profundo com a Ana que a gente decidiu fazer em 2 partes. Então nós vamos encerrar agora a parte 1, que é a dor da separação, que como a gente, né, pode resumir rapidamente aqui, tem todas essas fases, tem relações com a nossa dores de infância, nossos padrões, nossos modelos, que é uma oportunidade muito grande da gente se reciclar, mas a gente precisa ter essa autorresponsabilidade, de assumir a nossa parte. Só que o que a gente vai falar agora é a segunda parte, né, Ana, que é a recuperação. A reconstrução, A né? reconstrução do De uma nova vida. Pós-explosão de famoso tudo, né? life after death. É um Exatamente. rebirth. É o praticamente. renascimento, exatamente. Você entendeu? A vida após a morte do relacionamento. Então, eu gostaria de agradecer a Ana mais do que tudo, porque realmente Eu foi que bom, hein, agradeço, Zequinha? É bom, hein, Zequinha? Eu gostei de trazer gente, viu, cara? legal, Gostei, foi tá legal. muito gostoso, porque o negócio de eu tenho que falar Fluiu menos, a gente não super. se dá bica debaixo da mesa aqui, a gente fica, numa boa. E eu queria te agradecer demais. Eu que agradeço. Viu? Já comecei a Foi agradecer muito legal. e continuo agradecendo a oportunidade. E esperar vocês no nosso próximo episódio. Lembrando que a gente precisa que vocês sigam a gente nas redes, sigam a gente no YouTube, ativem o sininho. Compartilhem. Mais do que tudo na vida de vocês, para que a gente consiga spread the word. Ou seja, que a gente consiga propagar esta dor produtiva para a humanidade. É isso Certo, aí, senhores? expandir a mensagem. Esperamos todos vocês no nosso próximo episódio. Valeu, gente. Beijo para vocês.